Olá, bom dia. Quem for chegando, por favor, avise-me. Sei que entrei um pouco antes. Na verdade não, entrei 9h10, né? Vamos lá. O Instagram está me ajudando aqui, avisando aos meus seguidores que eu estou ao vivo. Opa, Guilherme entrou. Guilherme, por favor, me diga aí se tá me ouvindo bem. Ontem eu entrei para fazer uma gravação de uma leitura. Bom dia, querido. Tá me ouvindo bem? Opa, obrigado, querido. Olha, deixa eu ver aqui. Vou esperar aqui um minutinho. E aí, Guilherme, você chegou a ouvir a leitura do trecho da psique? Aquilo ali eu achei nesse livro aqui. Tá? Depois eu mostro de novo. Dicionário da mitologia grega. Normalmente é só um dicionário mesmo, fala quem é cada personagem, mas ali tinha um trecho descrito, né, da história e tal, eu achei bem interessante. Até melhor do que eu. Ficou gravado, viu? Tá tudo gravado. Todo mundo que tiver lá possibilidade de ouvir o trecho, eu acho que é interessante. Né? Não sei se a leitura, chegando mais pessoas aí, muito obrigado. Pronto. Vou começar já a falar. Tá, tá bom. Às vezes as internets nos lugares rurais, como você mora, Guilherme, realmente oscilam bastante. Eu moro também numa área rural aqui. Não sei se vocês vão ouvir os passarinhos, às vezes acontece. E, e aí a gente fica, às vezes, com a internet oscilante, a energia, que passou o dia inteiro ontem sem energia. Ainda bem que eu troquei a live para hoje. Então tá, pessoal, vamos começar. O tema hoje é a psique. Eu já falei dessa psique maravilhosa, que é a nossa alma. É o que dá vida e forma a nós humanos. Né? E ela aparece em alguns contos, alguns mitos, de uma forma muito significativa para nós. E isso daí faz com que a gente... Oi, Karen, estou começando só. Que a gente fique tocado, né, com essas histórias sobre a psique que eu li ontem, que é uma forma de divindade, a personificação da alma, que tem asas de borboleta, que é como se fosse uma borboleta que sai do casulo, né, ao se transformar, após a lagarta, que somos nós, nos transformarmos em borboleta, ela se liberta do casulo e ela voa. Né? Tem essa sensação de livre, né? De movimento, de liberdade. A lagarta, ela se movimenta, ela vive, mas a borboleta tem mais mobilidade, né? Mais leve. É isso? Então tá. Eu fiz um roteirinho meu, não publiquei, né? Como das outras vezes. Vai ser uma live mais curta, pretendo, de no máximo 30 minutos ou um pouco mais que isso. E eu vou falar das características do meu roteiro, né? Isso me ajuda para não ficar divagando muito e ficar muito longo. Bom dia, Lenise. Olha o seguinte, as três características principais para dar um tom, né, da psique são estas. A primeira, e essa aí é fundamental, né? Todas são fundamentais ali, mas essa é a que caracteriza melhor a psique, que é a ação de conhecer, uma ação de movimento para conhecer. Essa psique, que somos nós, enquanto
alma viva dentro dos nossos corpos, ela tem uma ação para fora, o tempo inteiro. Essa ação se mostra naquela fórmula do amor, né? Que é a atenção. A gente não para de ter atenção para fora em momento algum. E essa atenção para fora não é só pela visão. Por todos os sentidos, dos 5, né, principais, que são os mais característicos, e dos outros sentidos, que a gente não descreve por serem tão sutis, né, mas estão presentes em nós. Mas olha só, os 5 sentidos são os principais, são realmente os descritos por Aristóteles, e esses sentidos têm que estar atentos a algo. E essa atenção leva a um interesse, leva a uma intenção e leva a uma ação. E a psique é sempre impulsionada para a ação. A característica da psique é ser impulsionada para agir. Certo? E não agir acaba sendo também uma ação. Ou seja, uma ação de abdicar da sua possibilidade de ação. Certo? Isso daí é uma característica que está presente nas nossas formas de viver hoje, cada vez mais, pela forma da comodidade. Então a gente tem uma atitude de abdicar da ação por conta de um peso, né? Um peso que se caracteriza pela preguiça, né? A preguiça nos acomete, né? Isso é interessante. Oi, Aninha. Seguinte, então essa ação de conhecer é a primeira característica. E ela quer abranger, ela quer conhecer tudo, tudo. Presta atenção num bebezinho. O bebezinho está sempre querendo conhecer. Primeiro ele quer conhecer o próprio corpo. A atenção do bebê fica voltado para o corpo de quem? Da mãe, né? No caso do corpo dela, do seio e tal, da amamentação. O corpo de quem cuida dela, né? Que faz os primeiros cuidados, mas principalmente no próprio corpo. Ela quer tomar posse do corpo. E ela presta atenção no corpo, ela ensaia movimentos e tenta exatamente tomar posse daquilo, né? Então é estranho, o corpo é estranho a um bebê ainda, né? E ele tem que prestar atenção no próprio corpo, no próprio movimento e tomar posse daquilo. Então isso aí é importante, muito importante, para demonstrar que a nossa intimidade está na nossa consciência presente na nossa psique, muito mais do que no corpo. O corpo é uma ferramenta para a utilização da nossa psique. Então, ele é algo que tem que ser conhecido, tem que ser instrumentalizado para ser colocado em prática. Então, esse movimento do conhecimento está em tudo. Nas ferramentas que serão utilizadas, nas atitudes, né? Numa perspectiva de uma boa atitude, de uma atitude mais humana, né? Uma atitude mais sentimental, mais sensível, que é próprio do animal. Então, quando falei das crianças selvagens, vou retomar bem rapidinho, as crianças selvagens são crianças que foram achadas por terem sido cuidadas por animais, e essa ação de terem sido cuidadas por animais, a atenção dessas crianças estava nos animais que as cuidavam. Então fez com que essas crianças elas ficassem animalizadas, elas não conseguissem chegar à humanização, uma atitude humana. Tanto é que quando elas eram encontradas, por volta dos 7, 8, 9 anos, até mais, elas não conseguiam se humanizar. Elas não conseguiam se locomover, tomar posse do corpo como um movimento humano, e não conseguiam falar, não conseguiam pensar,
né? Não conseguiu ter uma atenção própria de humano, de uma ação própria de humano. Então isso demonstra que essa ação de conhecer é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu já comecei a falar, sem citá-lo, é a interação com o outro. Essa interação com o outro é importantíssima. Todos os três são importantíssimos. Primeiro é a ação de conhecer. Segundo, a interação com o outro. A psique ela é feita para interagir. Ela não tem como se construir sozinha. Tem um filme, uma história de Kaspar Haus, né? Tem um filmezinho sobre essa história. E uma história bem interessante, porque ele é colocado num quarto e é alimentado quando ele não está... É colocada comida ali, ou alimentado de uma forma que ele não perceba nenhuma ação humana de ninguém. Então ele vai ficando inerte, ele não consegue repetir os movimentos, porque ele não interagiu com ninguém, né? Então essa interação é importantíssima. E essa importantíssima. Essa interação é tanto com o outro, de O minúsculo, quanto com o outro. Bom dia, Eclesiane. Quanto com o outro com O maiúsculo, né? Que é a divindade, Deus. Deus que fica como referência de uma completude, certo? Que é o terceiro ponto. Mas eu vou chegar lá. Então, nessa interação com o outro, vai ser descortinando, né? As potencialidades humanas. Ela vai observando as potencialidades humanas em posse já de outros humanos, e ela vai pegando isso como referência, e essa referência vai sendo desabrochada, né? Desabrochada em si, e aquilo vai surgindo como algo próprio dela, né? Da psique. E por isso ela tem que ficar atenta a uma ação de ajudar, auxiliar, onde for preciso, porque isso vai colocando o outro como um destaque, como a atenção, e isso ela vai ficando mais virtuosa quando ela presta um serviço ao outro, um serviço desinteressado, e que seja para algo útil. O agradável é o segundo ponto. O primeiro é o útil, repetindo, sempre essas coisas para ficar bem marcadas. E a outra é a questão de servir alguém que é mais virtuoso. Você reconhece aquele como mais virtuoso. Então você se coloca ali como para alguém que presta um auxílio de ajudar no trabalho daquele outro, né? Isso é um movimento importantíssimo para nós, porque deste movimento é que vai surgir essa ideia que está em nós, desde a nossa origem, de que a gente tem que servir a uma obra maior, né? Uma obra de alguém mais virtuoso, mais completo de virtudes. E este, alguém com O maiúsculo, é o Criador de tudo, né? Então, este Criador de tudo, sumo bem, né, que é a referência da completude, a gente tem que se inserir numa obra, ou seja, numa obra de alguém mais virtuoso que você, e você se coloca ali em auxílio daquela obra, e aí a gente vai conseguir perceber que isso é muito bom para o nosso crescimento, né, em ação, em perspectiva, em entendimento, né, e em sentido de vida. E isso aí é o terceiro ponto, que é o ponto da conclusão. A conclusão é uma espécie de completude. Esse nome fui eu que dei. Conclusão pode ser modificado depois, porque eu não achei nada melhor, mas isso vem da ação da razão, que é uma outra ação. A razão que está em nós, ela faz uma analogia entre as nossas vivências e o que é
é o mais pleno, é o mais rico, é o mais vivo. Então, e ele faz essa razão, ou seja, ela pega a situação vivida e a situação de sentido real da coisa. Por isso que os mitos, e o mito que eu coloquei lá no post, de Eros e Psique, que eu fiz a leitura ontem, ajuda-nos a entender essa completude. E também os textos bíblicos, né? Os textos bíblicos, muitos deles ajudam a gente a entender a completude dessa ação, né? Essas histórias repletas de simbolismo, de significado, né? Histórias míticas, né? Elas criam uma ideia e uma força que nos faz entender algo, entender como uma percepção completa de uma situação e de algo, sem mesmo entender intelectivamente. Isso é uma sensação, talvez não uma sensação, uma intuição, melhor, uma intuição de um quadro. E ele se forma e você o sente naquela perspectiva. Porque a sensação é muito do sensorial, e eu até quero diferenciar isso. O sensorial participa disso, mas só num segundo momento. Porque na hora que a gente observa, por exemplo, quando a gente observa alguém que tem posse do próprio corpo, que é majestoso, que é elegante, que vibra num domínio de si, um domínio das suas perspectivas, da sua ação, dos seus modos, dos seus comportamentos, que é uma pessoa bem educada, bem elegante, que domina a linguagem. Isso tudo faz com que a gente tenha uma intuição de que aquilo ali é bom, né? Que é uma perspectiva boa, que agrada, muitas vezes, né? Outros não gostam por conta que se sentem diminuídos e aí brota a inveja. Mas quando você nota alguém que é melhor que você, e você percebe que aquilo ali tem riqueza de vida, então faz com que você se entregue naquela intuição de que aquilo é bom. E vocês têm uma razão de sentido e de significado daquele ser, né? Daquela situação. Então isso é uma razão de sentido que se quer, né? Então, primeiro, a ação de conhecer. O segundo, a interação, que é importantíssima com o outro, de O minúsculo, né? Para a gente auxiliar no serviço, auxiliar sendo útil para ela e auxiliar, né, num serviço que alguém que se entende como mais virtuoso. E a interação com o O maiúsculo, que é com Deus, né, com Deus Pai, o Criador, é de servir a obra dele, né, de ser útil na obra dele, né. E o terceiro ponto é um sentido de conclusão. Então, ação de conhecer, interação, ação de interação e ação de razão, que é de conclusão de sentido. E isso, a gente persegue essa razão de sentido a todo momento. Por isso que a pessoa ela não se dá por satisfeita, né? E é bom que não se dê. Porque no momento que a pessoa se dá por satisfeita, que ela acha que já fechou um quadro de toda uma situação, que ela já encontrou a verdade da vida dela completa, sem precisar se movimentar mais para procurar mais e mais detalhes dentro daquela cena que ela sentiu como boa e de completude, de significado para a própria vida, ela faz com que ela se acomode numa situação de que ela já encontrou a razão de ser e da vida dela. Talvez ela tenha encontrado parte da razão de ser, parte da razão de vida dela. Mas aquela imagem,
ela tem que se esforçar para dar mais e mais forma, mais e mais sentido. Que isso faz com que a pessoa se mantenha em movimento. E manter-se em movimento é de suma importância. Então, manter-se em movimento e manter-se em movimento de abrangência. Porque se chegar nesse ponto que já encontrou o sentido e já fechou um quadro, que já chegou na minha razão de ser, e muitos dizem, jovens dizem, agora eu já encontrei o que eu preciso, já posso morrer, né? E eu não tenho mais o que fazer aqui na matéria, na terra, posso partir, né? Isso é uma ilusão, sabe? Porque na hora que você age assim, você já fecha o outro movimento, que é o primeiro, que é a da ação de conhecer. Você não busca mais conhecer nada aqui na Terra e você não busca mais interagir, né? Então você tem uma parada de ação. E essa parada, como eu falei na questão da saúde, né, e do adoecimento, é o adoecimento. Esse adoecimento, que é uma parada, leva a um emperramento e a um endurecer, um enrijecer. Então a pessoa tem que ter a ação, a psique é isso, é ação, ação de conhecer, movimento para conhecer. E ela busca sempre formar-se a partir de interação. Não tem outra forma de formar-se, a não ser a partir da interação. E um terceiro movimento busca um sentido dos quadros que são vividos. E quando busca esse sentido, vai estar sempre faltando algo. Esse é o sentido mais saudável e mais desejável, porque você está sempre querendo conhecer mais e mais daquilo que você reconheceu como bom e querendo ajudar mais e mais na obra de que você reconhece como uma obra nobre, né? Uma obra justa, uma obra de auxílio, uma obra de construção para o que é útil para as pessoas, servindo a outras pessoas para uma construção maior de algo que ele reconhece como bom e também, e o mais importante, servindo à vontade de Deus Pai, que como eu comentei em lives anteriores, é o Espírito Santo, que ele está presente na nossa origem, na nossa criação, e ele foi uma parte importante da nossa origem, e dele nós buscamos a nossa semelhança e a nossa imagem, né, de vontade para a ação, de agir, de ser útil. Certo? Isso daí é importante, mas vamos ficar nos 3 pontos para fixar bem. Ação de conhecer, interagir com tudo, é importante, é fundamental para a psique. E o terceiro é a razão, né? Essa ação de conclusão, de fechamento de sentido para as cenas. E esse sentido só vai fechar em um momento. Como na leitura da história da psique, né? E vocês podem ouvir depois, está gravado lá na minha feed, ela chega a uma condição de que é concedida a ela a imortalidade, ou seja, que é o destino de toda psique humana. As psiques, as almas humanas que saíram do paraíso, né, do jardim do Éden, há tanto tempo, né, atrás, elas estão destinadas a retornar para ele, né, e comer da árvore da vida. E nisso eles vão encontrar a imortalidade, a eternidade, né? Então, só aí que vai se completar o sentido. A ação de conhecer vai estar presente, continua sendo presente.
A ação de interagir vai estar presente, continua sendo presente, quando habitarmos lá no Jardim do Éden, no paraíso. E essa conclusão vai estar em nós. E aí a gente pode chamar isso de uma autoconsciência. Uma autoconsciência que vibra em nós como se a gente tivesse tomado posse completamente daquilo, né? Como a gente começa querendo tomar posse do nosso corpo, enquanto a gente é bebê, a gente chega até o ponto de tomar posse da nossa psique, né? Da nossa característica da psique, né? Que é a ação de entender. E essa ação de conhecer, interagir, se completa numa ação de entender. E essa ação de entender se completa quando é concedida a possibilidade da eternidade. Porque aí, neste momento, você já entende todo o quadro da vida humana e a gente pode atuar de forma consciente para beneficiar tudo. Esse é o ponto de chegada para uma jornada que se completou de uma saída lá do Jardim do Éden, do paraíso, e vai se tornar um ponto de chegada dessa jornada, mas principalmente o ponto de início de uma vida plena, rica de sentido, que vai se viver na eternidade. É isso, meus amigos. Eu acho que se completa bem agora esse sentido. E eu fiz uma live curta, realmente como pretendia, no máximo de 30 minutos, não cheguei nem a isso. Estou com 27 minutos. Eu faço uma solicitação que escutem esta live e escutem a leitura, né? Porque elas se completam, certo? Porque ali dá um sentido mítico, né? E essa live dá um sentido de uma reflexão que eu trago a partir das sensações intuitivas minhas. Não vou falar sensação que cai no ponto sensorial. Vai pegar nas minhas intuições de sentido. Tá bom, queridos? Então, vou deixar gravada essa live, é sempre a ideia. Tá? Eu vou jogar depois no canal do YouTube e vou colocar também a leitura no canal do YouTube. Vou colocar as duas juntas, tá? Para que uma complete a outra. Tá bom? Abraços para vocês e bom domingo. Deus os abençoe. Tchau.